pessoal, boa noite, tudo bem? Tava morrendo de saudade. Gente, a cada programa é uma emoção diferente. E cada convidado que vem aqui é um convidado muito especial, que vem aí trazer um pouquinho de amor, esperança e conteúdos positivos para você que tá aí me assistindo do outro lado da tela. Hoje eu vou trazer para vocês um casal assim que eu sou apaixonada na história deles. Eles são um casal que tem uma parceria assim de milhões, muito bacana, né? E é uma família que eu admiro muito e aprecio muito. E o desejo de trazer eles aqui surgiu através do filho deles, o Vitor. Vitor, um abração para você, sou super sua fã. Parabéns pela sua educação, seu jeito carinhoso com todos. Gente, eu tô aqui com o Marcos e a Verbênia Monteiro. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, gratidão pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço, é uma honra ter vocês aqui, sou fã de vocês, né, da parceria, do carinho, do amor de vocês, muito bacana. Gostaria que vocês compartilhassem conosco, né, para quem não sabe, gente, eles têm um filho com autismo, né, e descobriu logo na infância, né, e hoje ele já tá aí um adolescente super afetuoso, carinhoso e talentoso. Me conta um pouquinho, como é que foi descobrir esse diagnóstico, como foi para vocês receber essa notícia que é tão desafiadora de receber, né? Eu marquei, né? Primeiro o meu marido levou o meu filho para fazer exames no neuro, na época neuropediatra. E ele desconfiou, mas aí ficou só fazendo exames. Uhum. Aí no outro dia eu fui, né? E ele deu o resultado para mim, através do exame e analisando o comportamento, ele deu o diagnóstico de autismo. Eu fiquei completamente sem chão, perdida, sem saber o que fazer, que eu já tinha assim, ouvido falar de autismo, mas várias... Sabe, quando você recebe um diagnóstico e vem assim, várias questionamentos, né? Mas Sim. O porquê e tal. Mas aí, por um momento assim rápido, encontrei uma amiga minha. Por sorte, ela conhecia uma psicóloga. Aí ela me acalmou, deu todas as dicas. E eu procurei essa profissional e daí marquei e daí começou os tratamentos com psicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, porque ele já estava com quase 4 anos e não falava nada. E a escola cobrava isso, né? E a família cobrava, mas eu dependia de resposta de médicos, né? Sim. E na época demorou a sair o resultado. Mas aí, graças a Deus, consegui excelentes profissionais e aí começou a luta, né? Ele passava toda semana com as profissionais. Na época, minha filha, com 1 aninho, tinha que pôr ela no carrinho de bebê, enfrentar chuva, sol escaldante para levar meu filho para fazer o tratamento. Mas, graças a Deus, foi dando tudo certo. E o mais desafiador foi quando eu descobri, estava com quase 4, mas o desafio maior foi quando ele completou 7 anos, começou o ensino fundamental. Aí começou os desafios, né? Sim, porque por mais que hoje fala-se muito de inclusão, né? Os próprios aluninhos, assim, né? Os pais não orientam os filhos a respeitar o colega, né? Que tem ali o autismo, né? Outro desafio, né? Sim. Então, aí acaba sendo muito desafiador e desesperador, porque você não pode estar ali 24 horas com o seu filho, né? Verdade. Essa questão do autismo, ela ainda é muito discutida, né? Muitos profissionais ainda, a própria medicina ainda diagnosticando adultos agora, né? Com autismo, né? Com muita frequência, é o que a gente vê hoje na sociedade, né? E pessoas que já tiveram uma vida supostamente, entre aspas, normal, hoje sendo diagnosticado com autismo, né? Ou TDAH, né? Seja o que... Está muito comum isso, né? Sim. Então, para nós, né, nós procuramos aprofundar bem essa questão do autismo, né? Para a gente saber lidar com isso, porque
A princípio ele foi muito agressivo, era uma criança muito agressiva porque eu acho que a gente não entendia o que ele queria dizer, né? Então tinha muito isso. E a gente teve que se aprofundar bem, não só na parte material, científica, né? Mas também na fé, né? A gente teve que buscar um outro entendimento para aquilo, né? Como a gente tem a nossa religião, a gente procurou se aprofundar nisso e buscar na essência o que é que isso representava na nossa vida, né? Como um todo. E o que a gente poderia fazer para alterar ou melhorar a qualidade de vida dele. Então a gente fez um trabalho, né? Espiritual também, né? Um trabalho de consciência da vida, teve que aprofundar também os nossos conhecimentos para que a gente conseguisse melhorar a qualidade de vida dele e a nossa compreensão também, né? Sim. E aí foi quando ele manifestou o desejo de fazer a música, né? Nossa! Aí foi tocante, né? Que legal! Foi tocante. Como foi isso? Qual foi esse momento que ele tomou a decisão de ir para esse lado artístico, né? Porque ele é incrível, né? Eu sou muito fã dele, ele é muito fofo. Como foi esse momento? Como eu tinha comentado, de pequeno ele pedia, mas eu esperei amadurecer, assim, a ideia, né? Porque como ele enfrentava, assim, muitos desafios na escola, então o humor dele, na verdade, alterava muito, né? Então, e na época ele tinha problemas respiratórios, então ele praticava muito a natação. Então eu procurei esperar um pouco, mas a decisão mesmo foi quando ele tinha 15 anos. Foi com 15 que realmente ele decidiu não querer mais passar na psicóloga. Ele falou para mim que não precisava mais, que ele estava bem e que ele queria aprender música. Ai, que lindo. Eu quero aprender. Aí, conversando com a professora de música, ela fez um teste com ele e logo no primeiro dia ele conseguiu pegar as notas musicais. Que lindo! A professora se surpreendeu porque ela falou assim que é muito difícil, não que seja impossível, mas é muito difícil um jovem logo no primeiro dia de piano pegar assim exatamente as notas musicais, né? A aula dura mais ou menos 1 hora e ele conseguiu tranquilo fazer. Então ela se surpreendeu demais com o retorno, né? Que foi legal. muito assim. Ela nos chamou, né? Na verdade ela nos chamou, a gente foi até lá, ela ficou impressionada, falou: poxa, eu tô dando aula aqui há muitos anos, né? E ele no primeiro dia já tá pegando coisas que eu daria para uma criança com 3 meses. Ele já pegou as notas musicais, então aquilo também nos surpreendeu. Aí eu falei: poxa, então você tinha razão de colocar ele na música, é a facilidade dele, né? Que legal. É que observando o comportamento dele, eu senti isso. Eu falei assim, não, ele é para música. Que ele, na verdade, também queria futebol. Mas eu falei assim, filho, acho que é melhor ir para música. Com todo respeito ao futebol. Não dá muito certo, né? Mas você é para música. E graças a Deus deu tudo certo. Ele já fez apresentações, tanto na escola, como 2 vezes no teatro aqui no município de Santos, né? Nossa, foi gente, maravilhoso, porque a escola no final de ano todos os músicos eles tocam, né, no teatro, num dos teatros, né, aqui do município de Santos. E ele ficou todo feliz, todo empolgado, ensaiou bastante. Que legal. E como foi para vocês ver ele se apresentando, gente? Deve ter sido uma emoção, né? É muito emocionante, porque assim, eu achei até que ele ia ficar muito tímido, ele é mesmo, né? Ele é muito tímido. Mas aí, assim, ele tem um hiperfoco muito grande, né? Você vê que ele toca com... Parece que não tem ninguém ali na frente, né? Muita perfeição. Eu acho, fiquei muito impressionado com a apresentação dele. Fiquei muito feliz mesmo. Que legal, muito bacana, né? E ele continua firme, né? Fazendo aulas, tudo. Sim, e ele tem um sonho. Ele quer aprimorar no inglês
para ter a permissão de tocar fora. Ai, que Esse é um lindo! dos grandes sonhos Ele quer ir dele. para a Europa, né? Porque lá ele percebe que pela internet a gente vai nos lugares, Sim. né? E lá as pessoas tocam na praça, tocam no shopping. De repente tem um piano lá, alguém senta lá e começa a tocar. Nossa, que No legal. aeroporto. Aham. A arte lá tem muito mais visibilidade, né? Sim. As pessoas apreciam muito mais a arte. Sim. No lugar público, as pessoas começam a tocar, de repente as pessoas deixam o celular, Sim, eu já vi diversos vídeos assim, Isso, gente. exato. Que legal. Então, eles valorizam muito a arte lá. Então, aqui no Brasil ainda estamos Sim. caminhando ainda Sim. muito, né, devagar para essa evolução. E ele gostaria de ir para lá, né? Que se legal, e apresentar. ele vai realizar esse Com sonho, certeza. com fé em Deus, muito legal, né? E a arte, como vocês falaram, que com certeza deu um sentido para a vida dele, né? Tem um papel fundamental na sociedade, principalmente a arte de alto nível, né? Como músicas de nível elevado, né? Enfim, a arte tem um papel fundamental na sociedade, né? Eu acho que ter encontrado esse talento dele, né, e ele ser tão assim incrível, especial, e ele se doa, deve ser uma grande realização para vocês, né? Com certeza, com certeza. E ele toca já músicas que assim não, para ele não tem muita referência, mas para a gente já tem as referências. Sim. Né? São marcantes, músicas mais antigas, né, que ele toca no piano e que assim representa muito para as pessoas, né, também, que vai ouvir. Eu fico imaginando o bem que isso vai fazer para as pessoas, Sim. né, no modo geral. Porque a gente tem uma missão especial, né, gente, nessa terra, né, de que é construir uma sociedade melhor, né, através da arte, da alimentação, da qualidade de vida, através da nossa postura também, né. E eu acho que ter isso é uma grande colaboração para uma sociedade melhor, né, ter esse movimento já dentro de casa, né, através dele, já é uma grande responsabilidade para a sociedade, né, muito legal. E como foi para vocês, né, no começo, na escola, né, de enfrentar os desafios dos pais também, dos outros pais, na própria escola, como se ele teve muito acolhimento no começo? Como foi isso tudo para vocês? Então, na primeira escola, eu considero assim que foi um aprimoramento para amadurecimento, na verdade, né? Porque todos os desafios que aparecem na sua vida, se você olha de uma forma negativa, eles se tornam algo sofredor. Sim. Agora, se você vê um aprimoramento que te incomoda, mas você vê como algo positivo para você melhorar, então o desafio não fica tão grande assim. Sim. Então, no fundamental, ele ficou numa escola do 1º à 3ª série. Foi um grande desafio, né? As pessoas não entendiam, os pais não entendiam e foi complicado. Aí eu resolvi tirar. Aí ele entrou numa outra escola que foi melhor, mas também tinha, né, as complicações. Porque assim, tá tudo moderno, mas ainda é assim, as pessoas precisam buscar mais informações, Sim. né? Porque o autismo não é contagioso, não é assim. O autismo, assim, é uma pessoa que vê as coisas de uma maneira diferente, né? Se a pessoa entrar lá na internet, vai ver que não é aquele bicho de 7 cabeças, Sim. né? E tudo bem, aí foi mais ou menos. Aí eu mudei de escola de novo. Aí foi melhor. Na 3ª escola foi melhor. Que legal. Teve mais acolhimento já e empatia, teve mais né? acolhimento, já teve isso, exatamente. Que legal, acho importante você falar isso para que cada vez mais, né, a rede de ensino tenha essa empatia e esse acolhimento, né, para que todos vivamos numa sociedade melhor e mais agradável, sim, né? Muito com legal. certeza. Pontuar isso, né, que cada vez mais é importante esse tipo de acolhimento. Né? A gente nota que na sociedade agora está se movimentando muito mais, até pelas redes sociais, pelos podcasts, de modo geral. Hoje as pessoas discutem isso mais, com mais tranquilidade, com mais clareza, expondo e dando informação para a sociedade também, porque a sociedade ela não tem informação, então Sim. tudo que foge um pouco da normalidade acaba se sentindo ameaçada. Sim. Sobre aquilo, não tem informação, então as pessoas reagem muitas vezes agressivamente para aquilo que não conhece. E tendo a informação correta, vão trabalhar melhor. Existem políticas já direcionadas para essas pessoas com direcionamento para ajudá-las na fase
de formação. Mas isso não é divulgado. Infelizmente, o nosso governo não tem ainda essa... não traz essa facilidade ainda para a população. Mas existe uma luta muito grande. A gente reconhece que alguns políticos lutam ainda para colocar isso à disposição da população. Isso é um ponto legal que eu tenho visto que está mudando, né? Porque não é só a nossa classe social que sofre com isso. Todas as classes sofrem com isso. E uma coisa que eu notei em vocês, que vocês, graças a Deus, são muito unidos, né? Que isso ajudou bastante, né? Na criação do Vitor, né? Vocês falaram também que a fé ajudou muito vocês nesse processo todo, né? Como foi tudo isso? Como vocês tomaram a decisão de falar assim, não, agora a gente vai por esse caminho, a gente vai fazer isso? Como foi isso? Essa busca, né? Começou quando a gente, poxa vida, começa a prever o futuro dele, né? Poxa, um dia a gente não vai estar aqui, né? Como é que ele vai ser? Como vai ser o futuro dele? Com a relação com as pessoas, né? Como ele tinha um comportamento, assim, um pouco agressivo no início, né? Ficou difícil a gente manter um entendimento sobre isso. E aí foi a nossa busca interior, foi a nossa busca sobre os aspectos dessa vida que poder estar influenciando na vida dele e na nossa vida. Então... alguma coisa que existia talvez na nossa vida passada, a gente acredita muito nisso, né? Existem reencarnações e para ter nascido junto existia alguma coisa aí que não foi bem resolvido em algum momento das nossas vidas. Então no momento da vida, né, no momento que eu achei apropriado, né, eu olhei para ele, eu fiquei de joelhinho lá, conversando com ele, porque a gente, para conversar com a criança, a gente entendeu que tem que estar no mesmo nível e tal. Aí ele era pequenininho e eu pedi perdão para o espírito dele, né, de uma forma assim que fosse extensiva a todas as vidas que a gente viveu e que a gente nessa vida tivesse uma harmonia, tivesse uma vida plena de felicidade. E que aquele pedido foi de coração, foi sincero. E a partir desse dia a gente ficou, a partir desse dia exatamente, a gente ficou como pai e filho verdadeiramente. Nunca mais tivemos problemas nenhum, de forma nenhuma, assim, de atrito. A gente sempre se conversou, a gente sempre trocou ideia, apesar de ele ter muita dificuldade de se comunicar, mas ele se esforça muito. Hoje ele é dedicado, estuda, faz tudo, e tudo veio depois que a gente teve esse contato. Esse contato de reconhecimento, porque a gente estava tendo dificuldade de comunicação. Existia alguma coisa que interferia na nossa relação, na nossa comunicação. Você falava A, entendia B, ou não fazia o contrário. Parece que tudo havia provocação. Existia um conflito a partir da comunicação. Existia um conflito forte. Nossa, interessante isso, né? E aí eu buscando, né, na nossa religião, né, no caminho que a gente adotou para a nossa vida, né? E eu falei, não, é isso que eu preciso fazer. Eu devo alguma coisa, então eu preciso reconhecer. E disse a ele pedir perdão, né, por alguma coisa que eu tivesse feito, que eu nessa vida com certeza faria o possível para dar uma melhor vida para ele possível. E aí a gente se emocionou muito nesse momento, né? Uma coisa assim, ele criança também não entendia muito, mas eu tenho certeza que o espírito dele entendeu. Tanto é que a gente tem uma vida super legal hoje. Vocês viajam juntos também, né, Marcos? Gente, e você fica como, Verbênia? Tranquila? Você fala, ai meu Deus, eles estão longe de mim. Hoje o Vitor... hoje sim, muito tranquila. Hoje o Vitor, ele vai para os lugares sozinho. Que legal. Absolutamente sozinho. Ele vai para a igreja, ele vai para a praia sozinho. Pai, eu quero ir para a praia, a gente deixa... As pessoas encontram ele na rua e falam, liga pra gente, Marco, o Vitor tá aqui. Não, mas tranquilo. Na verdade, foi com incentivo da psicóloga, porque ele já estava com 14 anos e eu, para onde ele ia, eu estava. Não deixava ele sozinho em lugar nenhum. É coisa de mãe, né? Aquela mãe protetora. Mas aí a psicóloga conversou comigo. Mãe, ele é capaz, ele é inteligente. Vamos fazer um teste.
Aí foi a psicóloga junto com a terapeuta ocupacional no mercado. Ele foi 3 vezes. Quando elas voltavam, aí eu dava graças a Deus quando elas voltavam. Aí depois ela falou para mim, mãe, ele tá pronto para sair sozinho. Ele agiu, o comportamento dele foi exemplar. Ele não demonstrou assim nenhuma insegurança. Agora vamos trabalhar com a senhora. Elas trabalharam comigo, porque é difícil, né? Sim, a gente tem muitas preocupações. Tem, por causa da maldade, né? Eles não têm maldade nenhuma. Eles são muito puros, assim, no entendimento das coisas, né? Então, a linguagem, eu tenho que meio que traduzir, né? Muitas coisas que a gente fala no dia a dia e que ele fica assim, meio que sem entender. Então, eu faço meio que uma tradução. Não, isso que ele falou quer dizer isso, isso, isso. Entendeu? Então, ele vai aprendendo, ele tem esse senso de observação, ele vai aprendendo, isso, tá bom. Então, isso vai ajudando ele a viver nesse nosso mundo, né? Muito legal. E outro detalhe que a psicóloga passou, mãe, você precisa aprender, confiar nele, passar confiança, porque vai ser melhor. Se ele sentir isso em você, vai ser muito melhor. Ele vai fazer ainda melhor do que ele está fazendo. E realmente deu um grande resultado. Ele começou assim ele vai no mercado, vê o troco direitinho, faz tudo, entendeu? Porque é coisa... Ele estava acostumado só a sair com a gente, sabe? Assim, com o pai ou com a mãe, ou com algum responsável, outro responsável da família. Mas não, ele demonstrou que ele é capaz, ele pode sair. Que legal. Foi assim, eu gostei, eu me senti muito feliz. Mas essa interação, eu diria que, né, partiu desse momento, eu falei anteriormente, da gente buscar a nossa comunhão com a espiritualidade, com o nosso eu interior, né, para romper essa barreira que fica meio que invisível, essa nossa preocupação. Isso ajudou muito, né? Tem alguma experiência, além dessa que você falou, que eu achei muito forte também, que você gostaria de relatar, assim, que foi algo marcante, assim, de algum comportamento? Algum momento com vocês juntos? Como é que foi? Tem algum momento, assim, específico? Eu lembro de um episódio que um menino, acho que por volta de 12 anos, ele 12 anos, e um menino brincou com ele, mas coisa de menino, né? Que para qualquer menino é normal, mas para ele foi assim algo, né, grave. E ele ficou com aquilo dentro dele. Ele não exteriorizou, não falou, não, ele ficou com aquilo. Quando surgiu uma situação em casa, ele ficou muito agressivo. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Aí depois que caiu a minha ficha, eu descobri que o menino tinha tirado o sarro dele. Que aí eu e meu marido conversamos com ele, sabe? Conversamos, explicamos. Não, filho, isso é normal, entre os meninos tem, um tira o sarro do outro. Não é que ele quis assim, te prejudicar em si, é coisa de menino, filho, divergências de opiniões, isso é normal. Eu e meu marido fomos assim, conversando com jeitinho, né? E demos um abraço nele, foi muito emocionante. Nossa, porque tudo que tudo eles entendem de uma forma. E o que foi interessante a gente aprender é o seguinte: tudo que fazem para ele, que impacta na vida dele, ou que ele não entende, ele replica em casa. Mas exatamente da mesma forma. Tipo assim, ele tá passando lá, alguém diz alguma coisa para ele, ou alguma coisa, qualquer coisa que diga para ele, ele vai em casa e diz aquilo que o cara falou para ele, que ele não entendeu, ele diz a mesma coisa para mim. Entendi. Nossa, assim exatamente a mesma coisa. Então, essa percepção eu comecei a ter. Falei, aconteceu, alguém falou isso para ele. E ele fica repetindo aquilo sempre, até ele entender, ele vai continuar repetindo. E aí a gente começou a ter uma comunicação boa.
Porque tudo que acontece com ele na rua, a gente sabe quando ele não entende, ele repete para nós. Ah, alguém falou isso, filho? Aí ele fica olhando assim, Então eu explico para ele falou isso por causa disso. Aí Depois que ele entende, acabou o assunto. Então, assim, é muito Nossa. bom que os pais entendam. Muitas vezes, a criança repete muito alguma coisa porque alguém disse alguma coisa que ela não entendeu. Sim. E enquanto ela não entender, não tiver paciência de explicar, ela não cair a ficha, ela vai continuar repetindo. Senão aquilo fica... ele não passa para uma outra etapa Sim. de aprendizado. Fica Aquilo, preso fica ali, preso né? naquilo. Entendi. Isso é muito importante. Essa conexão de vocês, essa percepção, né? Os pais se unirem para entender, para auxiliar no Isso, processo de isso. desenvolvimento, né, Verbena? Ajuda muito. Ô, Verbena, agora me fala um segredo. Como é que faz pra você ter essa paz toda? Me Porque misericórdia. A Verbena é a rainha da paciência. Me fala, Verbena, como faz pra ter essa paz e docilidade? Eu gosto muito da natureza, né? Eu gosto muito em contato com a natureza, sempre deixo flores dentro de casa, né? Porque começou a tocar, eu sempre gostei, né? Tá. Mas começou a tocar isso quando eu comecei a cuidar do Vitor. Porque por mais que você ame uma pessoa, cuidar no dia a dia, né? Você tem que cuidar de você, para que você possa cuidar bem do seu próximo. E aí eu fui buscar na natureza, né? Porque a natureza, ela traz vibrações positivas, energias positivas para você, né? Então eu coloco a natureza dentro da minha casa. Que legal! Sempre com flores. Sempre com flores. Sempre trazendo. Nossa, que legal. Porque você tem que buscar harmonia interior. Porque não adianta a gente exigir isso do mundo, do próximo, das pessoas, se não está isso dentro de você. Sim. Então, você tem que buscar em você para que isso exteriorize e as pessoas sintam isso. Sim. E também é aquilo, né? Como você falou, se a gente não estiver bem, como é que a gente vai conseguir cuidar do outro, exatamente. Né? E no caso, né, você é a mãe, que acaba sendo a base ali familiar, né? Se você não estiver centrada, se você não estiver calma, desestrutura tudo, né? Desestrutura. Então, acho que é muito legal essa tua busca, né? Sim. Pela se conectar, se conhecer, ter esse cuidado, né? Para conseguir cuidar da família. Acho importante nós mulheres ter esse momento que hoje fala-se muito sobre autocuidado e tal, mas isso se torna uma coisa muito vaga. Parece que só funciona na parte da estética, que é importante também, acho legal, né? E nós temos que nos cuidar, né? Do nosso lado feminino, belo e tal. Mas aqui interiormente que faz todo sentido pra gente conseguir cumprir nossa missão, né, Verbena? E um período também que eu fiquei doente, né? Quando ele tinha 12 anos, o Vitor, tive o apêndice em último grau, né? Nossa, Eu entrei em coma no hospital, fiquei 5 dias na UTI, quase um mês de hospital. Nossa. Né? 5 dias de UTI e depois transferida para o quarto, mas nisso eu fiquei quase um mês porque deu trombose pós-cirúrgico. Nossa. E a cabeça um turbilhão, né? Um turbilhão, o Marco trabalhando de turno e o Vitor com a questão do autismo. A sorte que surgiu uma grande amiga nossa que ajudou a cuidar dele, né? E uma série de coisas, né? Na verdade, não surgiu só uma amiga, surgiu vários amigos, vários anjos que Deus enviou para nos ajudar nessa época. Então, aí depois que passou esse período, aí que eu fui em busca realmente, né? De aprofundar esse lado. Aprofundar esse lado. Que a gente precisa, né, gente? Não tem jeito, porque são tantos desafios que se a gente não tiver esse momento, né, de falar, opa, peraí, deixa eu parar, deixa eu organizar aqui, porque senão fica um caos, né, Verbena? Muito legal. E você, Marcos, também você é um cara aí super good vibes, tranquilão. Ninguém vê o Marcos estressado. Qual que é o segredo, Marcos? Eu leio bastante, assim, ensinamentos, né? Escritos, né? Os ensinamentos ajudam muito, né? na nossa composição diária, né? Porque os desafios, como você falou, são enormes, né? E você tem que ter... A sociedade hoje ela não aceita muito pouco erros, né? Sim. Todo mundo quer acertar na primeira. Sim. Ninguém quer ter a chance de errar, né? Errou,
o custo do erro hoje é grande. Sim. Leva tempo, né? Recomposição e tudo mais. Mas assim, para acertar na primeira, a gente tem que ter bastante conhecimento, né? Tem que ter bastante calma, porque nem tudo é resolvido rápido. As coisas levam tempo. A determinados assuntos levam tempo, né? Tem que maturar certas coisas. Tem coisas que você tem que ser pronto, tem coisas que você tem que aguardar um momento para poder responder, para poder agir. Então, esse discernimento vem da leitura, vem do conhecimento que você vai, do autoconhecimento, né? Para você lidar com isso. Isso é importante. Sim, até porque, como eu falei, antes era assim, só homens enérgicos e mulheres enérgicas. Hoje não, né? Tipo assim, a mulher, o homem tem buscado isso, essa espiritualidade, né? Muitas vezes através do esporte, para gastar ali a adrenalina, a fúria, né? Porque os homens são mais tentados a irar-se do que as mulheres. Nós também, porque são muitas responsabilidades, né? Mas é muito legal ver um homem tendo essa busca, né, para ter paz, porque no trânsito você é tentado para brigar, no ambiente de trabalho a mesma coisa, e em diversos ambientes que a gente vai, né, somos tentados a entrar em conflito, né, então é super importante essa busca, né, do homem, porque é difícil ver homem falando assim, né, Verbena, a gente vê muito assim as mulheres, porque eu tô me cuidando, autocuidado, a espiritualidade, você vê um homem falar de espiritualidade, existe, mas a maioria, né, sempre muito enérgico, né, resolve tudo, muitas coisas assim, e não é bom. É muito legal ver homens cada vez mais buscando esse autoconhecimento, a espiritualidade, né, que eu acho que faz toda a diferença, que não precisa ser tudo também a ferro e fogo, né, tem que ir na manha muitas das vezes, né. É verdade. Isso ajuda com que a gente mantenha a nossa saúde, né. Nossa saúde não é só saúde física, saúde espiritual, né, saúde emocional, né, as pessoas buscam muito isso. E a gente precisa aprender a lidar com as pessoas e com as dificuldades, né? Sim. E a gente tem que saber o nosso limite também, né? Porque hoje as empresas e como a sociedade como um todo está muito exigente. Todo mundo é muito exigente com tudo, né? E o tempo curto, né? A gente tem que dar o melhor de si. Mas a gente tem que saber o nosso limite. Você tem que saber o seu limite. Porque se você oferecer aquilo que você não tem, vai te dar você vai ter um custo disso. Sim. O custo é a sua saúde emocional. O que fica para a sua família? Tem que pensar nisso. Você vai trabalhar num ambiente tóxico por quanto tempo? Porque eu pago bem. Mas qual é o custo disso? Então, tem que sempre analisar qual é o custo disso. Porque o nosso tempo, ele está bem curto. Sim. A nossa vida aqui não é tão longa. Sim. Então, você tem que viver bem esse período da sua vida e dar o melhor para sua família. Né? O que a sociedade deveria ter como base, ter né? como base, a família. A família tem que ser a base. Então, o que eu posso levar para o meu filho? Ainda mais o filho como o Vitor, eu tenho que levar o melhor para ele. Então, o meu trabalho tem que me proporcionar essa condição, não só financeira, mas emocional. Sim. Se isso estiver faltando, vai faltar em algum lugar. Sim. Então, eu acho que eu tenho esse equilíbrio justamente porque eu tenho a necessidade de levar algo sempre e todo dia para casa que eles possam ter como base de vida, Sim. né? Então, eu tenho que ter um ombro legal, falar, conversar ainda quando eu chego em casa, trocar uma ideia. Eu não posso simplesmente chegar lá e derramar um problema. Sim. Porque eles não têm estrutura. Né? Então, eu acho que parte desse meu equilíbrio é a condição do Vitor também. Me ajudou muito. Nossa, muito legal. E você trabalha com que área, assim, Marco? Eu sou supervisor de carga e descarga de navio. Nossa, que legal! Uma responsabilidade grande. Muito Marco. grande, Diretamente, mais ou menos, umas responsabilidades de umas 80, 100 pessoas. Nossa. Indiretamente, um pouco mais. E como é lidar nesse universo também? Porque requer muita paciência, né? Sim, mas você tem a rainha da paciência ao seu lado. Já é outra coisa, né, que eu conquistei, né? Graças a Deus. Né? Parabéns. Mas assim, o equilíbrio é justamente a partir da leitura, do autoconhecimento, né? Sim. Você agradecer quando sai de casa, orar quando sai de casa, eu faço isso sempre, peço que Deus me utilize da melhor forma. E isso tem feito, né? Você saber
o momento certo de você ajudar alguém, ou quando você não puder ajudar também, deixa que, saber o momento de você entrar nas situações e também na hora de você se preservar. Sim. Porque você entrar numa guerra que você vai perder, melhor você não entrar. Você vai gastar energia. Então, aonde você coloca a sua energia? Essa sabedoria, eu digo, me ajuda muito. Aonde você coloca a sua energia. Isso a gente precisa ter. Então, assim, a oração, ela é determinante. Eu acho que ela me ajuda muito nisso. E quando eu volto para casa, eu ainda tenho para poder ajudar, para poder... não é que nem... Quando eu era pequeno, né? Mas às vezes meu pai chegava em casa com muitos problemas, tal. Às vezes a gente sabe que derramava na família ou na mãe, né? Ou brigava, ou batia, ou sempre tinha um reflexo, né? Sim. E eu acredito que eu nunca vivi isso, né? Eu sempre procurei, de alguma forma, sempre equilibrar essas energias. E quando a carga é muito forte, eu divido com ela um pouco sobre aquilo que está acontecendo. Então a gente conversa muito. Ela tem muito equilíbrio também, me ajuda muito, né? Uma conquista também, né? Que legal, minha parceira, parabéns. né? Ganhou na Mega Sena no Arco Vermelho. E aí ela me ajuda a olhar de outra forma, né? Sim. Aquele problema, e a gente vai nessa parceria caminhando. Sim, muito legal, né, ver a parceria de vocês, né, família realmente é tudo na nossa vida, né, ter uma base assim é incrível, né, que Deus abençoe cada vez mais vocês. Obrigada, eu amei conversar com vocês, muito legal. Adorei ter essa sensibilidade, né, essa calmaria, porque de verdade não faz sentido a gente entrar nesse colapso, nesse caos, né, ficar nervoso não vai adiantar, só vai acelerar um problema de saúde, né? Não vai conseguir resolver o problema. Então é muito legal ter assim a experiência de vocês, né, e compartilhar conosco assim, que não adianta se desesperar. Tem que ter calma. Uma hora a gente vai conseguir uma solução para aquilo, uma hora para aquela outra situação, né? Eu acho que e buscar a fé, a espiritualidade, eu acho que é muito legal, que faz todo sentido para conduzir as situações, porque na nossa força a gente não consegue, né? Sem Deus a gente não consegue, né? Não consegue. Aproveitando a oportunidade, Lídia, assim, quando no meu período de gestação, né, eu ficava aquela expectativa, né, quando eu descobri que era menino, ai, agora como é ser mãe de menino, aí passa um monte de coisa na tua cabeça, ai, vou ensinar isso e aquilo. Na verdade, com o diagnóstico de autismo do Vitor, eu senti que ele veio muito para nos ensinar. A ensinar a ser pessoas cada vez melhores, cada vez mais dispostos para praticar o bem, né? Porque são pessoas realmente, o autismo são pessoas realmente especiais. São pessoas especiais. Eles vêm com, se a gente for analisar friamente, né? Eles têm o comportamento, o temperamento certo para determinadas situações, né? E esse diálogo que muitas vezes a família não tem, essa correria maluca, eles não têm. Eles têm um hiperfoco muito grande. Eles têm atenção com você, só com você. Não é com quem está do lado, não está preocupado com... Então, ele olha você como você é. E isso é muito difícil hoje na nossa sociedade moderna, que está tudo muito corrido, a pessoa quer ter atenção aqui, quer atenção também aqui, para não perder nada. Eles não têm isso. Então, eles parece que vieram justamente para frear essa correria, que, tipo, parece que eles... Não sei onde vocês vão chegar com essa correria. Sim, a mensagem, né, que eles a mensagem que eles trazem é essa. Gente, eu amei conversar com vocês, obrigada, né? Muito gente. legal, super, assim, aquece o nosso coração, né? Como é bom ter pessoas calmas ao nosso lado, né? Que vai buscando cada vez mais se tornar um ser humano melhor. Acho que é muito legal, é possível construir uma sociedade mais leve, mais agradável de se viver, mais tolerante e paciente, né? Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, Marco, Vermelha. Pode começar pela Vermelha. Que as mães que recentemente descobriram, né, o diagnóstico dos seus filhos com autismo vão à luta,
correm atrás de tratamento, assistem vídeos, que ajuda muito. E eles jamais veio para dar problemas, para atrapalhar, muito pelo contrário. Eles veio para nos tornarmos melhores, seres melhores. É essa mensagem que eu quero passar. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. E a minha nessa linha também, assim, os pais que tenham assim, essa percepção de entenderem qual é a lição que eles devem aprender com seus filhos. Vieram como filhos, mas são como professores na vida. E com esse entendimento, com essa visão, com esse sentimento, muda muito. O que será que eu tenho que aprender com meu filho ou com a minha filha? Com certeza vão achar. Isso vai ser muito determinante assim na mudança de comportamento dos próprios filhos. Top. Muito obrigado, Marco. Gratidão. Obrigada, Lídia. Gente, que Gratidão. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Eu gente. amei ouvir vocês. Que Deus abençoe cada vez mais a família de vocês. Obrigado pelo carinho, simpatia, experiência, tolerância e paciência de milhões. Muito obrigado, viu? Obrigado a Obrigada, você. Lídia. Gratidão. Gente, eu amei esse programa, né? Dá uma paz. Olha só a leveza que tá aqui. Muito bacana. Obrigada a todos que ficaram nos acompanhando. Foi muito especial de verdade. Espero que você aí do outro lado da tela tenha gostado desse conteúdo, de ouvir essa família que tem muito amor e carinho para poder passar. Muito obrigada do fundo do coração por ter ficado aqui. Gratidão à CUFA da Baixada Santista, a Bicred Assessoria, Loja Corin, Simone Apolinário aqui que fez o meu cabelo. Muito obrigada a todos que ficaram. Vem muita coisa boa por aí. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, eu amei de verdade. Nossa, Que foi bom. muito legal.